Abra comigo nessa manhã a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 10. Nós vamos continuar nessa manhã com a nossa temática da misericórdia, dos atos de misericórdia, como sendo indissociáveis de alguém que se afirma cristão. E o tema anunciado para essa manhã foi: a misericórdia é um teste. E eu já vou explicar em que sentido a misericórdia é um teste para nós. Mas antes, façamos a leitura então do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 10. Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Muito bom que o Ayrton colocou hoje no início do culto. Parece uma coisa simples, mas não é. Nós somos povo de Deus porque a gente ouve a palavra de Deus. Até a gente não pratica tanto. Mas a gente está reunido aqui de manhã e ser lembrado da palavra de Deus é uma grande diferença. Grande diferença. E quando eu falo não pratica tanto, é todos nós mesmos, seres humanos pecadores. A diferença está muito mais em quem Deus é e o que Ele faz do que no que podemos corresponder. Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. O Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. Escute bem, não tem nada de errado com essas ofertas aqui, porque a lei previa que elas fossem oferecidas. O problema é como elas estavam sendo oferecidas. Ofertas vãs aqui, então, é uma expressão que tenta explicar que não é o ato mecânico de vir e fazer. O incenso é para mim a abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. Em outras palavras, quando a gente institucionaliza o pecado. Quando a gente começa a dar um abrigo de santo, uma roupagem de santo a algo que está podre por dentro e que precisa ser revisto. Olha o que diz o texto. Versículo 14. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim. Estou cansado de suportá-las. Então eu fico tentando aqui compreender como Israel vinha cultuando, como os sacrifícios vinham se dando. Deus olhar todo aquele aparato, todo aquele movimento de gente, animais sendo mortos, o rito, formalmente falando, obedecido, mas alguma coisa cheirava mal para Deus. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço. Acabamos de ouvir a leitura de um texto sobre como se deve orar. Porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos.
Olha que expressão dura agora. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Repreendam o opressor. Garantam o direito dos órfãos. Defendam a causa das viúvas. Meus irmãos, se nós fôssemos olhar as igrejas que estão por aí afora, e dentre elas a nossa, sob essa perspectiva e parâmetro, o que Deus diria a nosso respeito? Sim, porque a gente qualifica a igreja como um lugar saudável a partir de diferentes perspectivas. Hoje, por exemplo, no início do culto, a gente pode imaginar que tem que estar se sentindo bem para louvar a Deus. E que se não está, não deve louvá-lo. Quer dizer, o terreno, o circunstancial, o corpóreo, define nossa relação com Deus. Ou aqui, neste caso, está definindo. Eu não estou dizendo que nós somos almas desencarnadas. Nós temos um corpo, nós vivemos num mundo e não estamos imunes ao sofrimento. A pergunta é outra. É disso que depende nosso louvor a Deus? Ou é disso que depende Deus? Então, nesse sentido, olhando para esse texto e olhando para as igrejas hoje e para a nossa comunidade, em primeiro lugar, e olhando para os critérios de uma igreja saudável, acolhedora e que é uma igreja que é comunitária, forma discípulos, acompanha discípulos e cuida de pessoas, porque é disso que nós estamos falando. Como nós nos enquadramos diante desse texto de Isaías? Na semana passada, vimos como Jesus, diante do jovem rico, na verdade, ele não pegou pesado demais, porque é muitas vezes o que alguns pensam. Poxa, mas vender todos os bens, dá aos pobres, nem eu faria. Só que o Evangelho é o Evangelho do reino de Deus. E a menos que entreguemos o coração ao rei desse reino, chamado Jesus, nós não o teremos entregado de verdade. Prestei atenção também na abertura do culto hoje, foi usada essa palavra, coração íntegro, é coração inteiro, não é coração perfeito. É a gente se entregar por inteiro. O ministério de misericórdia, como vemos aqui na história do bom samaritano, tem um custo. E o desejo que a gente tem de exercer esse ministério de misericórdia, atenção, é um sinal indicativo da nossa submissão à cruz, a Cristo, ao Evangelho, ao senhorio de Jesus. O problema não é não querer fazer misericórdia, a pergunta é outra: Jesus é Senhor do meu coração? Vimos também que o intérprete da lei sentiu a pressão do argumento de Jesus, porque Jesus tinha dito para ele: faz isso e você viverá. Jesus não queria debater a lei, Jesus queria que ele obedecesse. Mas no versículo 29 do capítulo 10 de Lucas, o intérprete queria justificar-se e pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? O que ele estava tentando fazer? Ele queria que Jesus definisse então o segundo mandamento de amar o próximo de tal maneira que ele fosse plenamente cumprível. Que se pudesse praticar e observar 100% esse mandamento. Porém, meus irmãos, Jesus procura nos tornar humildes quando mostra o amor que Deus requer. Jesus busca nos tornar humildes quando Ele mostra o que o amor dele demanda, para que fiquemos desejosos de receber o amor que Deus oferece. Porque sem Ele nada podemos fazer. Por que a misericórdia é um teste?
Tiago e João usam o ministério de misericórdia como um teste. João escreve sua primeira carta para expor o teste que revela um cristão genuíno, e não tem como contornar esse texto. Um dos testes do amor cristão é o ministério de misericórdia. A comunhão cristã deve ser caracterizada, sim, por suprir necessidades físicas, porque a gente pensa às vezes que a igreja, como é o povo de Deus, e deve cultuar a Deus espiritualmente, necessidades físicas, nosso corpo, nossa vida, não importam. É um equívoco. Deus não faz essa separação. 1 João capítulo 3, versículo 17, veja o que João escreve. Ora, se alguém possui recursos deste mundo, eu acho legal a expressão de João aqui, recursos deste mundo, ele está explicando que é uma coisa perecível. É bom a gente lembrar isso, né? Que a gente envelhece, que os carros envelhecem, que a moeda envelhece, tudo envelhece. E vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Veja, culto aqui não é só cantar e louvar, culto aqui é abraçar, é suprir, é levar em casa, é comprar o que precisa para alguém carente. Eu vou ler esse texto aqui na NTLH, especialmente o versículo 17. Como pode afirmar que de fato ama a Deus? Como pode afirmar que de fato ama a Deus? De novo, João aqui não está preocupado em criticar os seus leitores. João está preocupado com o amor dos seus leitores. A gente costuma colocar a ênfase no lugar errado. Pô, que chamada de atenção do João ou do pastor. Não. A chamada de atenção se torna chamada de atenção porque ela revela um problema. E aqui João então pergunta: como conciliar o amor de Deus com indiferença ao irmão? O amor verdadeiro é demonstrado, querido, sim, por palavras também, mas por obras, igualmente. Tiago conclui que a profissão de fé que não tem obras de misericórdia é uma fé morta. É um texto que a gente tem trabalhado muito entre nós, Tiago 2, 13 em diante. A última expressão do versículo 13 é: a fé sem obras é morta. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, versículo 14, mas não tiver obras? E aí o texto ainda é um pouco mais explicativo, versículo 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando alimento diário, e um de vocês lhes disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, olha bem agora, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si, só está morta. Estou aqui falando de dois apóstolos, Tiago e João. Não é um caminho específico de um apóstolo que se desenvolveu e ele então se envolveu com obra social. Não, parece uma doutrina fundamental. Veja o texto de Provérbios 14, 31. Quem oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra a Deus. Você está percebendo que a gente trabalha em sintonia com Deus quando olha o necessitado e se compadece? Atos de misericórdia, exercício de misericórdia, amar a Deus e amar o próximo, é a mesma coisa.
Provérbios 19, 17. Quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Eu sei que num momento como esse, nossa cabeça pode estar em outro lugar, pode estar com outros alvos, a gente está com outros planos, e isso não tem ressonância no nosso coração. Mas cuide. Você pode estar com a fé errada, você pode estar crendo no Deus errado. Isso é um problema. Esses dois textos de Provérbios nos levam a aprender que, se ignoramos nas necessidades dos pobres, estamos pecando contra Deus. Dessa forma, os pobres e necessitados nos servem de prova, queridos. Eu acredito que essa calamidade, sim, foi muito importante para todos nós. Para todos os cristãos, eu diria. Nossa atitude para com os vulneráveis prova, não resista à autenticidade da nossa fé em Deus. E de novo, minha palavra aqui nessa manhã, nessa direção, não tem a ver com achar culpados. A minha palavra é perguntar o que está acontecendo com cada um de nós. Nenhum texto é mais claro sobre esse assunto do que Mateus capítulo 25, versículo 31, que nós vamos ler. É um texto um pouco mais longo, mas são palavras de Jesus, dos evangelhos. No caso do de Mateus. Aqui Jesus descreve a avaliação que ele fará da humanidade no dia do juízo. Deve ter algum propósito em isso ter sido registrado antes. Jesus diferenciará os que têm fé verdadeira daqueles que não têm. Escute pela manhã aqui. Eu não sou esse juiz, nenhum de nós é. Mas preste atenção nesse texto. Porque isso pode nos ajudar a avaliar os nossos frutos, pode nos ajudar a avaliar a nossa preocupação com o vulnerável, com o pobre, com a viúva, com o sem-teto, com os doentes, com os flagelados, com os encarcerados. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, versículo 31, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Aí vem a explicação. Por quê? Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. É evidente que esse texto é exemplificativo. Tem outras situações, casos, em que a gente pode ser enquadrado. Então os justos perguntarão, porque de repente eles não entenderam bem. Quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? Você está notando que esse grupo aqui não reivindica lugar especial?
Ele nem sabe quando fez para Jesus. Tem outros que não fazem e que querem um lugar de honra, à direita ou à esquerda. Esses aqui, eles nem se deram conta de que fizeram para Jesus o que fizeram. O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. E o pior é que tem gente que ainda pega um texto desse para falar de ideologia política, viu? Direita e esquerda. Não faça isso, meu irmão. Não faça esse assassinato com o texto, por favor. Eu estou rindo, mas tem gente que faz. Veja lá, pastor, os da direita, esses têm um lugar especial. Vai nessa. Porque tive fome, versículo 42, e vocês... Aliás, agora eu me perdi aqui. 41, desculpe. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. A gente tem ouvido hoje reiteradamente que inferno não existe. Não aqui dentro, só para explicar aos visitantes. Porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiro. Vocês não me hospedaram, estando nu, vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. Queridos, essa realidade aqui, ou realidades, elas estão bem próximas de nós. Bem próximas de nós. A gente tem, às vezes, famílias que a gente recebe do Nordeste, que elas estão aqui, só as filhas. Sem um familiar sequer. Se você olhar esse texto com cuidado, você vai se dar conta de que a gente se depara com esse tipo de necessidade o tempo todo. Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. Eu vou explicar isso depois. O sentido disso. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Meus irmãos, quando Jesus afirma: sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos, foi a mim que o fizeram, ele está ampliando o que foi dito em Provérbios 19, 17. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor. Está também concordando com Tiago, com João e com Isaías, o texto que acabamos de ler no capítulo 1. Ao dizer que uma consciência social sensível e uma vida dedicada a obras de misericórdia aos necessitados são resultado inevitável e marca de uma fé verdadeira. Eu estou explicando, enfatizando muito isso, porque a gente hoje tem diferentes critérios sobre o que é uma igreja verdadeira e saudável. Tem gente vendendo curso aí. Como explodir a sua igreja? Já fiz essa brincadeira, explodir no sentido de número de membros. 5 regrinhas. Não tem erro. Meu amigo. Por essas obras, queridos, de alguma forma Deus diferencia o amor genuíno do falso. E o falso, ele considera aquele amor de boca para fora. Veja esse texto de Isaías que a gente acabou de ler. Eu vou tentar aqui contar uma história para tentar entender um pouco melhor esse texto. Imagine uma senhora muito idosa, rica, sem herdeiros, a não ser um sobrinho que é muito gentil com ela, muito bondoso. Como ter certeza de que a bondade desse sobrinho não é só de fachada?
Como saber o que está no coração desse sobrinho de verdade? Ela então se disfarça de moradora de rua, se senta na escada que leva ao sobrado daquele rapaz. Mas quando o rapaz aparece, ele xinga aquela mulher. Ele ameaça ela. Então ela se depara com o verdadeiro caráter do sobrinho. Da mesma forma, Deus se enfurece quando temos uma cara para Ele e uma outra para o necessitado. É a mesma coisa quando alguém vai namorar e casar e ambos colocam toda a sua esperança no amor recíproco, aquele amor, aquela paixão. A maior segurança que alguém pode ter para um matrimônio, um namoro, um casamento é quando essas pessoas amam a Deus. Nunca esqueça isso. Se ela é apaixonada por você, cuidado. Se ele é apaixonado por você, cuidado. Mas se cada um deles ama a Deus sobre tudo e todos, vocês têm muito mais chance de permanecerem casados. Veja o versículo 15 de Isaías capítulo 1 que a gente acabou de ler. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os olhos. Sim, quando multiplicam as orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Eu imagino também o povo lá observando o rito adequado e na sua vida familiar um caos. No culto, levantando as mãos e cantando. Em casa, destruindo com a mulher, destruindo com os filhos. Um perverso, um irado, um egoísta, um carnal, um frio. Porque é a mesma pessoa. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. É como se Jesus dissesse: eu sou aquela sem teto em sua escada, sua maneira de tratá-la me revela como você é de verdade. Isso aqui nos arrepia. E está certo isso. Talvez essa é a maneira como a gente trata de verdade Jesus, quando ele se apresenta no vulnerável, no necessitado. Vocês devem estar acompanhando essa celeuma que tomou proporções nacionais, envolvendo uma igreja muito conhecida, e que envolve abuso moral, abuso de autoridade, que envolve narcisismo. Porque quando algum pastor pisa na bola e se equivoca, a primeira coisa que ele tem que fazer é se afasta, porque a igreja não é dele. Ele não tem que se lamentar por isso, por tudo que ele construiu, por tudo que ele fez. Ou é Jesus quem faz, ou realmente aquela igreja é de um pastor ou de outro que se entende proprietário e dono dela. E ele não se desapega daquele espaço. Isso não é igreja, vocês me desculpem. E essa maneira de funcionar, isso é sistêmico, isso não é um problema de um ou de outro, isso é a realidade de muitas igrejas neopentecostais, onde o superlíder se sente com direitos por causa de tudo aquilo que ele fez. Esse mesmo líder disse, numa certa ocasião: não aceito que ninguém me fale ou não escuto alguém que tenha feito menos do que eu. Essa é a base. Essa é a base. Em cima do que eu fiz, eu tenho um status. Quem fez menos não pode me falar. Quer dizer, eu não tenho como alguém me criticar, porque eu fiz muito. Olha o que eu fiz aqui, olha o que eu construí. Uma igreja nacional, internacional. Então, quem vai poder falar? Mas de onde isso foi tirado? Da onde foi emprestado?
que é uma igreja saudável? A gente tem que ir para o texto bíblico. Tem que deixar Deus nos ler. A gente tem que se apresentar como um pecador que a gente é. E deixar Deus falar e acolher o que Deus diz, porque a igreja é dele. Mas em muitas situações a igreja virou empresas, negócios. Eu não estou dizendo que as igrejas foram construídas para ganhar dinheiro, mas o sistema pressuposto, quando se lida com ela, não é de uma igreja que Jesus edifica, onde a gente tem servos com funções diferentes, mas todos servos, mas um só Senhor. Quanta gente vai se machucar, quanta gente está se machucando. Por outro lado, às vezes, de novo, Deus torna o mal em bem, e diante de uma crise dessa, uma grande cura surge, e essa tem que ser a nossa oração. Mas às vezes tem que ser uma coisa profunda, traumática, dolorosa, para que se dê conta o sistema de que ele não pode continuar. É preciso rever tudo. Meus irmãos, a gente, como igreja do caminho, é tentado a acelerar o crescimento comunitário. Qual é a igreja que não quer crescer? A gente é tentado a isso o tempo todo. Vende um curso ali, tem um conselho de outro pastor ali, tem às vezes a sugestão de um membro da comunidade que é bem-vinda. A gente analisa tudo, ora a respeito, examina as escrituras e pensa muito daquele texto. Um planta, o outro rega, mas Deus dá o crescimento. Precisamos que Deus nos ajude. Hoje, no final dessa reunião, vamos orar pela igreja. A gente quer que o reino avance. Falo isso de todo o meu coração. Foi uma alegria ter recebido pastores aqui ontem. A gente quer que o reino avance. E eu ainda estou olhando esse caos, que até foi matéria no Estadão. Porque, de repente, disso pode sair uma cura. E uma reforma, quem sabe. E que Deus nos ajude. É uma frase forte essa que eu emiti. Eu sou aquela sem teto na sua escada. É como se Jesus dissesse, disfarçado. Sua maneira de tratá-la me revela como você é de verdade. Isso é delicado. Há 150 anos, Robert Murray McCheyne, um notável pregador, comentou o texto de Mateus 25 na sua igreja. Eu vou fazer uma citação aqui do que esse pastor disse. Eu queria que você escutasse com atenção, porque ela é uma citação forte. Cristãos, temo que alguns de vocês não ouvirão Cristo lhes dizer: vinde benditos de meu Pai. Venham possuir herança. Suas residências luxuosas se erguem no meio de milhares de pessoas que mal têm como acender um fogo para se esquentar e que têm poucas roupas para se proteger do frio. Contudo, vocês nunca procuraram ajudá-los. Talvez suspirem de longe, se lamentem até, por meio de uma imagem. Mas vocês não as visitam. Ah, meus caros amigos, continuo com a citação do pastor. Preocupo-me com os pobres. Entretanto, eu me preocupo muito mais com vocês. Não sei o que Cristo lhes dirá naquele grande dia. Temo que muitos de vocês, que hoje aqui estão, sabem muito bem, olha o que ele diz, que não são cristãos. Pois não gostam de ofertar, citação do autor aqui,
Ofertar generosamente, sem má vontade, exige um coração novo. Porque o coração velho prefere ficar sem o sangue que lhe dá vida, ou quer dizer, ele prefere entregar a sua vida, mas não entregar o seu dinheiro. Ah, meus amigos, continua o pastor. Usufruam da sua riqueza, aproveitem bem o seu dinheiro, não deem sequer um centavo a ninguém, mas usem ele rapidamente. Pois uma coisa eu lhes digo, vocês esmolarão por toda a eternidade. Essa é uma citação do Timothy Keller a partir da pregação desse pastor para a sua comunidade. Meus irmãos, o ensinamento bíblico sobre o ministério de misericórdia não teve início com a parábola do bom samaritano. A primeira missão dada ao ser humano foi de sujeitar e dominar a terra, Gênesis 1, 28. Em Gênesis 2,15, Deus reafirma essa comissão na ordem de cultivar e guardar o jardim. Cultivar e guardar o jardim é uma expressão curta, mas abrangente. A ideia do ser humano como jardineiro é bastante sugestiva. Escute, o jardineiro não destrói a natureza, nem a deixa como está. Ele a cultiva e a desenvolve, realçando sua beleza. Aqui a gente tem uma cocriação com Deus. Realçando sua beleza, sua utilidade e sua fecundidade. Pense no seu trabalho, pense nas suas atividades profissionais. Pense na sua função na igreja cristã. Pense, você que cuida do som, você que toca e canta, você que cuida do bar, você que prega, você que recepciona, você nunca é chamado a fazer o menos é mais. Você é chamado a cuidar disso com carinho, desenvolver e fazer o melhor. O melhor. Não por preciosismo, pela coisa em si, mas porque ao ser humano foi dada essa capacidade de cultivo, de guarda, de cuidado, de desenvolvimento. Por isso que eu, às vezes, quando eu vejo coisas mal cuidadas, eu vejo que não estamos cuidando de nós mesmos adequadamente. Podemos até estar cuidando de maneira perversa, mas o cuidado de Deus sobre nós mesmos vai acertar nossa bússola para cuidar bem dos outros. E até para cuidar das coisas, enquanto bens e pertences. Tem coisas que a gente não percebe, não nota. Deus espera que seus servos coloquem a criação sob o seu senhorio. Ciência, engenharia, artes, educação, governo, tudo faz parte dessa responsabilidade. Por isso, meus queridos, devemos colocar cada aspecto da vida, espiritual e material, sob o governo e a lei de Deus. Guarde essa expressão, cultivar e guardar. Obviamente, antes da queda do ser humano não existia ministério de misericórdia como existe hoje. Porque não havia sofrimento nem necessidades. Mas é evidente que os servos de Deus daquela época se preocupavam com o mundo físico, o material e também o espiritual. Depois da queda, um dos efeitos do pecado foi a fragmentação dos relacionamentos humanos.
Gênesis 3:10, o ser humano se afasta de Deus. Como resultado dessa fragilização, o relacionamento dos seres humanos entre si também foi abalado. Versículos 12 e 13, um culpando o outro ali, homem e mulher. E por fim, os relacionamentos humanos com a criação também, em terceiro grau, foram afetados. Versículo 17 e 18, a terra produzirá cardos e abrolhos. Espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Agora, queridos, a doença, a fome, os desastres naturais, a injustiça social e a morte dominam a terra. O primeiro ato de misericórdia aconteceu logo após a queda. Deus cobre Adão e Eva com peles de animais. Gênesis 3:21. Sim, muitos dizem que essa atitude representa os nossos pecados sendo cobertos pela obra de Cristo. Mas certamente esse não foi o único gesto de Deus. Agora o ser humano precisa de proteção contra um ambiente hostil. Com esse cuidado de Deus, e note aqui a palavra cuidado ao vestir o homem e a mulher, o comentarista Derek Kidner afirma que a ação social não poderia ter tido um início mais imediato e mais sublime ao cobrir aquela nudez. Antes mesmo de entregar a lei a Moisés, Deus revelou sua vontade com relação ao ministério de misericórdia. Jó, que viveu numa época pré-mosaica, segundo os melhores comentaristas, já sabia que a justiça de Deus inclui prover alimento, abrigo, vestimenta. O capítulo 24 de Jó e 31 vão dizer exatamente isso. Mas Jó, no capítulo 29, versículo 16, vai afirmar que fazia até mais do que um mero serviço social. Ele era pai dos necessitados e até das causas dos desconhecidos eu examinava. Essas leis dadas a Moisés foram o alicerce para a ira, e é por isso que se fala muito no retorno do movimento profético. Essas leis dadas a Moisés foram a causa da ira dos profetas de então. Como Isaías, que lemos hoje no início. Eles denunciaram a insensibilidade de Israel com relação aos pobres como uma quebra da aliança com Deus. Eles ensinaram que o materialismo e o descaso com o infortúnio do pobre eram pecados repugnantes quanto à idolatria e o adultério. Amós 2, 6 e 7 é um pequeno exemplo disso. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Versículo 7. Esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos necessitados. Você está percebendo que isso não tem nada a ver com socialismo, comunismo? E aí vem a comparação. Um homem e seu pai têm relações com a mesma jovem, assim profanam o meu santo nome. Está no mesmo grupo. Ter misericórdia do pobre é uma evidência do verdadeiro compromisso com Deus. Na primeira reunião online que a gente teve, eu fiz a leitura do texto de Isaías 58, que lida com o jejum. E lá Deus diz que o jejum que Ele quer não é a abstinência de comida, mas é a abstinência do mal. Esse é o jejum que eu escolhi, diz ali Deus. Que vocês façam o bem.
Por fim, os profetas anunciaram que o Messias, quando viesse, seria conhecido por sua misericórdia no trato com os pobres. Isaías capítulo 11, versículos 1 a 4. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer. Versículo 4. Mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Mesmo livro de Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Qual é a alternativa que alguns têm aqui para tangenciar esse texto? Fazer uma leitura metafórica. É os pobres de espírito. É os pobres humildes. Jesus escolhe Isaías 61 como o texto do seu primeiro sermão. Isso é interessante. Para provar que é o Messias, ele enfatiza que prega aos pobres. Mateus capítulo 11, versículo 1. Quando Jesus acabou de dar essas instruções a seus 12 discípulos, saiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, mandou que os discípulos fossem perguntar: você é aquele que está para vir ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Meus irmãos, ao se tornar humano, Jesus se tornou literalmente, agora não é metaforicamente, literalmente pobre. Eu sei que ainda hoje tem gente que sustenta o contrário. 2 Coríntios 8, 9. Paulo descreve assim Jesus: vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Jesus nasce numa família que oferece pombinhos em sua circuncisão, porque pombinhos era a oferta prescrita pelas famílias mais pobres de Israel. Lucas 2, 24. Jesus conviveu, comeu e andou com leprosos e marginalizados, as classes mais baixas de então. Ele ensinou que todos os seres humanos são espiritualmente pobres. Mateus capítulo 5, versículo 3, e estão em trapos diante de Deus, como vimos na semana passada, Isaías 64. Assim como ele que oferece as riquezas da salvação aos pobres em espírito, nós devemos fazer o bem aos perversos ingratos,
até mesmo aos nossos inimigos. Lucas 6, versículo 35, veja o que Jesus diz. Vocês, porém, amem os seus inimigos. Você está percebendo algumas características da igreja que é bem diferente daquele lugar para onde a gente vai se sentir bem, para onde a gente vai ter momentos de muita música, para onde a gente vai para ter os nossos amigos, para ter o nosso grupo de pessoas de afinidade. Você está percebendo que a igreja é uma revolução cultural? E é por isso que ela é igreja, luz do mundo e sal da terra, e é por isso que ela pode ter algum efeito benéfico nesse mundo, se ela for instrumento de Jesus e não o império. Por isso que eu citei aquela frase do John Stott, onde não há sacrifício, não há amor. Alguns de nós ainda não entendemos isso. Queremos um lugar que não nos dê muito trabalho, um lugar que a gente possa ali criar os nossos filhos, um lugar que nos dê abrigo, que seja fácil de chegar, que o louvor seja bom, que a estrutura seja bonita, estética, né, adequada. A gente quer um lugar. Isso pode ter a sua importância, mas é longe do que deveria definir o teu critério para escolher uma igreja para congregar. Isso não é sobre o pastor Christian, Igreja do Caminho, isso é sobre Jesus, meus irmãos. É sobre, naquele dia, ouvir: vinde benditos de meu Pai. Mesmo que hoje você aqui nesse mundo seja mal interpretado, acusado de não crer no Espírito Santo, acusado de não ter um marketing agressivo, de não ser uma igreja relevante, isso é o de menos. O que eu quero ouvir de Jesus é: vem bendito de meu Pai. Porque é isso que importa, afinal. E, inevitavelmente, para ter esse tipo de recepção, você vai ter que abrir mão de outras. É inevitável. Não se engane sobre isso. Abra mão das glórias, honrarias e confetes desse tempo. Isso se vai. Prefira ser conhecido por Jesus. Prefira ser conhecido por Jesus do que ouvir: nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vocês os que praticam iniquidade. O texto continua. Amem os inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Isso aqui é mais ou menos como Provérbios nos orienta a respeito do avalista. Foi avalista de alguém? Aguenta. Né, Bruno? Não vai reclamar depois e chamar: pastor, eu emprestei o meu nome, fui avalista daquela pessoa e o cara deixou de pagar, vamos disciplinar esse cara. Bom, nós vamos sentar com esse cara, vamos ver o que é possível, vamos ver se ele foi desonesto. Mas, se você foi avalista, você emprestou sua vida, seus bens, seu nome, supostamente por uma boa causa. Aguenta. É assim. Está aqui o texto. Emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma recompensa e serão chamados filhos do Altíssimo. Você sabe como é que funciona as coisas aqui no Brasil em especial, né? É pela lei da esperteza. Porque eles dizem o quê? Não dá nada. Não vai dar nada. Esse dia eu estava com a Carolina numa rua e não tinha como passar outro carro. Uma fila de carros, ali na Arturo Rocha, na subida, difícil de acessar a Anitta. Eu era o quinto, sexto da fila. A rua tem 2 sentidos, subida e descida, não cabe. Por que o brasileiro vai esperar? Vem um cara lá de trás, passa na contramão, as 5 pessoas e cruza. Normal. É assim que funciona. A gente sabe
Essa é uma maneira mais grosseira, tem outras mais sofisticadas. O que é ser crente, queridos? É esse encontro com o espelho e com Jesus a que somos convidados. Versículo ainda 35. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo. Pois Ele é bondoso até para com os ingratos irmãos. Esse é o nosso desafio. Não é fácil isso. Não é. Mas é por isso que a gente está aqui. Sejam misericordiosos como também é misericordioso o Pai de vocês. Vemos as palavras de Jesus e dos profetas, então, refletidas no ensino e na prática também da igreja primitiva. Os cristãos devem abrir o coração para os irmãos que estão em necessidade. Vimos ali João na sua carta. Na igreja, a riqueza deve ser compartilhada de forma generosa a ponto de diminuir a desigualdade entre ricos e pobres. 2 Coríntios 8, versículo 13. Não se trata de fazer com que os outros tenham um alívio e você sobrecarga. O contexto ali, claro, é um levantamento de oferta. Mas para que haja igualdade. Neste momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles. Para que a abundância deles venha a suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Assim, haverá igualdade. Versículo 15. Como está escrito? Que bonita essa expressão. Quem recolheu muito não teve demais. E o que recolheu pouco, não teve falta. Tiago segue os profetas e Jesus ao ensinar que a fé genuína se mostrará inevitavelmente nas obras de misericórdia. Se você quer uma igreja de ricos, você está buscando a igreja errada. Não deveria existir uma igreja de ricos. Os cristãos são admoestados a se lembrar dos pobres. Gálatas 2:10. Veja, somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Os cristãos são orientados a se lembrar das viúvas e órfãos. Tiago 1:27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Os cristãos são admoestados a hospedar desconhecidos. Hebreus 13:2. Não se esqueçam da hospitalidade. Pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Eu sei que era outra época. Mas alguns de nós parece que a porta da casa é lacrada. Igreja lá, minha família aqui. Teve uma pessoa que me disse isso assim, com todas as letras. Minha casa, igreja, igreja. Não é para mim que você tem que dizer isso. Diga isso para Jesus. Não é para mim. Os cristãos são admoestados a condenar o materialismo. 1 Timóteo 6:17-19. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus,
que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Adiante. Que eles façam o bem. Veja, não está dizendo para eles deixar de ser ricos. Não está dizendo para a gente botar os bens na mão do Estado. Não está advogando o socialismo aqui, nem comunismo. Mas generosidade. Prontidão para repartir. 19. Ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse, olha o qualificativo, da verdadeira vida. Eu sei que muitas das vezes a gente não acredita nisso aqui. Eu sei. E a gente prefere guardar os centavos aqui. Muitas das vezes a gente não acredita que soltar as coisas aqui nos fará mais leves para subir. Estou olhando com vocês textos de Jesus, dos profetas, da lei, dos apóstolos, da igreja primitiva. Embora eles devam ajudar mais e, em primeiro lugar, os necessitados da igreja, devem também ser misericordiosos para com todas as pessoas. Gálatas 6:10. Exercício de misericórdia. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. E é o critério que a gente tem observado nessa calamidade. E em círculos concêntricos, tentando ampliar nossa ajuda para familiares, para vizinhos, mas sempre olhando para aqueles irmãos nossos que mais sofreram. Inclusive de outras igrejas. Todos esses ensinos, queridos, emanam diretamente da revelação do Antigo Testamento. Essas responsabilidades são de todos os cristãos. Em momento algum aqui eu falei sobre pastor ou diácono, embora o diácono eu mencionei de passagem, mas essas cartas, prescrições, exortações são dirigidas a cristãos. Há uma categoria, a do diaconato, chamada para coordenar, não substituir a igreja no fazer, coordenar o ministério de misericórdia da igreja. É verdade. Mas isso mostra que a misericórdia, tanto quanto o ministério da palavra, é uma obra dada à igreja de Jesus. E finalizo com esse último texto, Romanos 15, quando Paulo está levantando uma oferta para os judeus crentes pobres da Judéia, pela grande perseguição que surgiu lá. Em Romanos 15, 23, Paulo escreve: mas agora, não tendo mais campo de atividade nestas regiões e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá. Depois de haver primeiro desfrutado um pouco da companhia de vocês. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Então, o que a gente está fazendo agora, Paulo fazia a vida toda. Porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta, uma oferta, em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. E isto lhes pareceu bem, e de fato lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, também devem também servi-los com bens materiais.
Sim, Paulo vai dizer também que aquele que não quer trabalhar não coma. Sim, também há abuso nesse sentido. E a gente sabe. Nosso país mostra isso o tempo todo. A gente fica indignado. O peso do Estado, a má gestão, os recursos escoando sem muito critério. Eu sei um pouco sobre isso, evidentemente. Mas outra coisa é o extremo oposto desse caminho. E o que nós temos que descobrir e encontrar é o caminho da igreja nesse tempo. E o nosso caminho é uma estrada para Jericó. E a gente vai encontrar no meio dela assaltantes, ladrões, mas vai encontrar também feridos, semi-mortos e caídos para poder ajudar. Queridos, esse é o desafio. Esse é o chamado de Jesus para nós. A igreja não é um clube. A igreja é um lugar difícil de se estar. Na verdade, a igreja não é nada cômoda. Na verdade, a igreja é para os crucificados. E me entenda bem. Como Jesus disse, se alguém quer ser meu discípulo, não toma a sua cruz, não nega a si mesmo e não me segue, vai ser difícil seguir caminhando nessa direção. A boa notícia é que, de uma certa maneira, todos nós soltamos a mão de Jesus. Como Pedro, como os 12. Mas Jesus não solta a nossa mão. Jesus não desiste da gente. Quer dizer, mas pastor, a realidade é outra. O que a gente vê ao nosso redor é outra realidade, pastor. A igreja do caminho não está nessa situação, pastor. É melhor se render à realidade. Não, eu acho assim, a realidade é dura do ser humano. Mas a gente tem que pregar. A gente tem que confessar que não chegou lá. A gente tem que se arrepender que não chegou lá. Mas a gente tem que pedir, Senhor, nos ajuda. Porque no céu vai ser assim. E a gente começa trabalhando aqui agora. Então, quando você pede que o céu venha, pense bem no que você está pedindo. Porque o céu não deve ser um escape. Porque você não aguenta mais sofrer. O céu é um lugar, é um estado em que você está com Jesus. E começa aqui agora. Escute o que eu estou dizendo. Quando você fala do céu como escape, essa não é a doutrina cristã adequada. O céu, aqui já é a antecipação do que vai ser pleno lá. E aqui a gente já pode ter um tesouro chamado Jesus. E é nesse contexto que Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Por isso que o último vídeo que circulou do culto passado teve esse enfoque. Perdi tudo. Caxande. Como assim perdi tudo? A gente tem que cuidar com isso. Perdemos muita coisa. Perdemos muita coisa. Eu vi uma imagem chocante de uma família ligada a um irmão nosso, que eram as fotos que no meio das águas se perderam e elas foram todas recolhidas e limpas e colocadas no chão para secar. Muitas e muitas fotos. Memórias. Toda uma vida. Pessoas de mais de 60 anos. Que passaram por tudo isso. Que bom que nós temos Jesus.
talvez essa não seja a última calamidade. Talvez a calamidade tua na semana que vem pode ser de outra natureza. Pode envolver o teu casamento, pode envolver tua empresa. Lá onde eu moro mesmo, foi feio. Várias empresas vão fechar. Ah, mas ali já estão numa condição melhor. Olha, o momento é delicado. Mas às vezes Deus faz coisas incríveis no meio do caos. No deserto, Deus fala de maneira que a gente consegue escutar, não há outras vozes. E a gente sabe que não vai encontrar água se não for por um milagre. Por isso, meu irmão, o projeto chamado igreja transcende esse plano e essa existência aqui. É muito maior. Nós estamos falando de Jesus, por meio de quem tudo foi criado e para quem tudo converge. E a Ele seja a glória, hoje e sempre. Hoje e sempre. Nós vamos orar nessa manhã. Mas eu queria convidar você a prestar atenção nesse momento. Você escutasse que Deus quer falar com você. Com você. O pastor é um mediador, a igreja do caminho é um mediador. Teus irmãos são mediadores. Eles não são culpados. Às vezes eles são só porta-vozes de algo que Deus quer fazer com você, comigo, ou com aquele que entra aqui pela primeira vez. É difícil para a gente compreender isso, é evidente. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, como inexplicáveis são os seus juízos e insondáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que seja restituído? Porque dele, por meio dele, para ele, essa é a verdade. São todas as coisas. Ele que na sua bondade nos empresta a vida. E a gente vive, trabalha, compra, tem lazer, vê os filhos crescerem, faz planos de ter mais filhos, curte a gravidez, curte o nascimento do bebê, curte o casamento dos filhos, os netos que vão vir. Deus permite que a gente curte. Mas a vida é um dom dele. E foi Jesus quem prometeu: tenham vida e tenham vida em abundância.